Roubo em perseguição termina em acidente. Bandidos roubam carro na serra, fogem para Cariacica e batem em motocicleta. Uma criança ficou ferida. O jovem que chora é mais um suspeito de envolvimento no sequestro de agressão de um comerciante em Vila Velha. O dono do supermercado foi brutalmente espancado e sofre com as sequelas. Esconderijo na marcha do carro. Foram encontrados R$11 mil, uma arma e drogas. O motorista foi detido. Suspeito de abusar de passageiro em ônibus do Transcol se apresenta à polícia. Ele nega o assédio. Estão presos 4 irmãos suspeitos de assassinar um homem que participava de um culto em Cariacica. A poluição causada pelo minério. Polícia Federal recolhe amostras de areia na praia de Camburi. Os trabalhos na Vale e na ArcelorMittal, no Porto de Tubarão, continuam suspensos. O flagrante do crime. Câmeras registram o ladrão correndo com a moto roubada. Nova vistoria no Sambão do Povo em Vitória. Bombeiros testaram a pressão da água e verificaram a montagem das estruturas metálicas. E começa a funcionar a central de biometria em Vitória. Apesar das filas dos últimos dias, a procura pelo recadastramento ainda é fraca. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. 4 irmãos são presos pelo assassinato de um homem que participava de um culto evangélico em Cariacica. O motivo do crime seria uma dívida de R$8 mil. Emocionados, eles negam participação no crime e se dizem injustiçados. Sou evangélico, eu tenho uma filha para criar, agora eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz porque não existe justiça no Brasil. Nós estamos sendo injustiçados hoje pelo fato da injustiça do Brasil e mais uma vez pelo fato de não investigarem direito o caso de eu estar aqui. O obreiro Magno Douglas Pereira Falcão, de 21 anos, teve a pregação interrompida. Foi avisado de que alguém o procurava do lado de fora. Ao atender o chamado, o jovem foi executado com 6 tiros. De acordo com as investigações, os irmãos Nunes seriam os 4 homens que estavam dentro do carro de onde os disparos foram efetuados. As testemunhas já foram categóricas em apontar a participação dos irmãos no crime. Eles não se preocuparam em esconder rosto, não se preocuparam em usar um veículo diferente, usaram o próprio veículo deles. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$8 mil referente à venda de um carro. O veículo foi negociado por um dos irmãos e a vítima em junho do ano passado. Desde então, havia cobranças, mas sem sucesso. Horas antes do crime, os dois tiveram uma discussão que acabou com uma ameaça de morte. Cada qual com seu álibi, os irmãos Nunes, que fizeram questão de serem identificados, pretendem provar inocência. Por mais que passe dias ou meses, não sei o que vai acontecer, mas vocês vão ver que isso é uma injustiça que estão fazendo com a gente. Eu vou provar minha inocência e eu vou aparecer de novo na televisão provando que eu sou inocente. A versão deles, infelizmente, não se sustenta nem entre eles, porque eles têm várias contradições na fala deles, e também não bate com a versão das 6 testemunhas que foram ouvidas e todas foram categóricas em afirmar a participação de todos no crime. O motorista recebeu um pacote no meio do trânsito e chamou a atenção da polícia ao ser parado à surpresa. Este vídeo feito por um policial mostra onde o material estava escondido. Os R$11 mil, a arma e a munição estavam perto da marcha, num fundo falso do carro. Droga, cocaína, ó, pistola, muita droga, mais dinheiro, hein? Mais dinheiro? Muita droga e mais dinheiro, ó. Ó, segura, olho nele, tá? Muita droga, hein? Olho nele. No bolso de João Carlos Gonçalves, de 29 anos, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga. Depois disso, ele acabou confessando que a origem daquela grana toda era ilícita. A princípio, ele confirmou aí que é oriundo aí de trabalho ilícito, né? Mas provavelmente deve mudar a sua versão, mas a princípio quem trabalha ilicitamente não esconderia um dinheiro aí num fundo falso de um carro, né? Bem como não andaria também armado, né? Então a gente supõe aí, e como ele disse pra gente, que provavelmente para se defender, né? Essa arma, né? Devido às brigas aí intensas aí do tráfico de drogas na região dele. O João começou a ser seguido pela polícia na Avenida Carlos Lindenberg. O fim da linha para ele foi o entorno da Praça Duque de Caxias, aqui no centro de Vila Velha. Com o apoio de uma viatura da patrulha da comunidade, os militares do
4º Batalhão abordaram João Carlos e revistaram o carro dele. É que a polícia tinha recebido uma informação via rádio e decidiu checar. Todas as viaturas receberam via rádio, né, a informação de que esse cidadão aí havia recebido um pacote com possivelmente material ilícito, né? Dentro desse carro. Passaram a placa, né, do carro via rádio e uma viatura veio acompanhando. João já tem passagens pela polícia por roubo e por porte ilegal de arma de fogo. Ele é de Guarapari, mas também tem uma casa em Cariacica. A polícia não soube dizer se ele tem algum envolvimento com o tráfico de drogas de Vila Velha. Pois é, o acusado foi autuado por tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada. Foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Mais uma prisão ligada a um crime brutal. Em abril do ano passado, o dono de um supermercado em Vila Velha foi sequestrado, agredido e baleado. Tudo planejado por um funcionário da vítima que teve ajuda de comparsas. A participação de Rafael Rodrigues Martins, de 21 anos, foi guardar a arma que usaram no crime. A Polícia Civil prendeu ele nesta quinta-feira em casa, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Ele e mais 2 homens são acusados de cometerem uma tentativa de latrocínio ao dono de um supermercado no dia 24 de abril, em Vila Velha. A vítima foi rendida, foi enganada por um funcionário dele, que chegou a pedir carona para ele. Ele foi rendido, foi encontrado com os outros 2 comparsas, eles foram ao escritório do supermercado, roubaram aproximadamente 15 mil reais e depois a vítima, depois de sofrer muita violência, de levar um tiro, ela foi abandonada e foi encontrada em Fundão e o carro foi encontrado em Aracruz. Apesar da versão da polícia, Rafael nega o envolvimento no crime. Ele afirma que guardou a arma, mas não com a intenção de acobertar o outro. O 38 que eu tinha era de uns problemas das antigas que eu já fui envolvido no tráfico, entendeu? Aí eu tinha para minha legítima defesa. Agora as outras 2 armas que estavam lá em casa lá, era de Washington, ele tinha deixado comigo, eu não sabia por causa de quê, entendeu? Washington Rocha Alves Dias, de 21 anos, é apontado como responsável por puxar o gatilho da arma de fogo. O crime começou com um pedido de carona. Jackson Celébio Gomes Leal, na época funcionário da vítima, atraiu o dono do supermercado para um local desconhecido. Lá, Washington deu o disparo que acertou a cabeça do empresário. 2 dias depois, ele foi encontrado em Fundão, vagando sem rumo por conta da gravidade do ferimento. Rafael já tinha sido preso antes, mas saiu com um pedido de liberdade provisória. A investigação evoluiu e agora ficou comprovada a participação dele. Ao contar a própria versão, Rafael não se conteve e começou a chorar. Ele diz que não temia ser preso e que levava uma vida longe da bandidagem. Eu me entreguei, eu não corri, não devo nada, entendeu? Primeira passagem minha aí, fui primário, vi que isso não é vida pra ninguém. Eu falo pra Caleb também que ele não me conhece, nem eu conheço ele, então eu queria que ele assumisse o que ele fez, véio. Entendeu? Que não tem nada a ver com isso não, velho. Jackson, conhecido como Caleb, já está preso. Já Washington continua foragido e sendo procurado pela polícia. Caso a população saiba do paradeiro dessa pessoa, que faça contato através do 181 para que a gente consiga concluir e cumprir essa prisão. Suspeito de assédio dentro de coletivo se apresenta à polícia. Elber fez questão de mostrar a mão dele. Garante que não é a mesma da foto que a jovem tirou dentro do ônibus, na poltrona onde estava sentada. A foto da mão que está lá na poltrona lá, não é minha não, porque minha mão é toda manchada. E a foto que eu vejo lá, não é minha mão que está lá. Agora, por que ela filmou o senhor então e começou a acusar o senhor do nada? Não sei o que deu na mente dela. O senhor não passou a mão na menina em momento nenhum? Mentira, não passei não, senhora. O vídeo que provocou revolta nas redes sociais é este aqui. A jovem de 21 anos diz ter sido vítima de assédio dentro de um ônibus. Ela afirma que o homem que aparece nas imagens passou a mão no corpo dela. Eu achei muito estranho, porque ele estava realmente escorado na janela e tudo, e passando a mão no meu corpo. O suspeito procurou o colega de profissão para pedir ajuda. Gerson está à frente da criação da União dos Vendedores Intracoletivos da Grande Vitória. A intenção é formalizar o trabalho deles, assim como na Bahia, e afastar o preconceito que sofrem. Quase todos os ônibus, alguém aperta a bolsa, esconde o celular,
tira a carteira do bolso de trás, bota dentro da cueca. Agora nós estamos de uma forma melhor porque juntamos um grupo aí, fizemos essa camisa. Muita gente que não comprava, quando vê alguém com a camisa, compra. Mas é isso aí, nós estamos batendo cabeça. O baleiro registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Eletrônicos e foi ouvido na Delegacia de Jardim Camburi. Assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O delegado disse que a suposta vítima vai ser ouvida na semana que vem. Já pediu imagens do circuito interno do coletivo. Se for comprovado o ato ilícito, o suspeito deve ser punido. A interdição no porto de Tubarão. A Polícia Federal recolheu hoje amostras de areia na praia de Camburi. O mau tempo atrapalhou o cronograma da Polícia Federal. Uma das missões programadas para hoje foi cancelada. A coleta de amostras na areia da praia da Curva da Jurema não pôde ser feita. A assessoria da Polícia Federal informou que foram coletadas amostras apenas da areia da praia de Camburi. Moradores da região ajudaram nesse trabalho. Apontaram os trechos com possíveis partículas de minério. O resultado das análises vai ser anexado ao inquérito policial. As atividades econômicas que envolvem carvão e minério de ferro no complexo de Tubarão estão suspensas há mais de 24 horas. A Polícia Federal usou lacres na parte operacional para garantir que a decisão judicial será cumprida. A Vale só poderá retomar as atividades se apresentar uma solução. O juiz federal bateu o martelo da interdição do complexo de Tubarão quando viu esse vídeo. Os policiais foram de lancha até o local onde ficam as esteiras que fazem o transporte de minério. Isso aí que cai na água é chuva de minério em pó e em Pelotas. Poucos minutos perto da esteira foram suficientes para a embarcação ficar suja e a equipe também. A própria esteira, o movimento da esteira, ela no retorno do funcionamento dela, o que ficou agarrado de minério na esteira vai direto para o mar. Eu estou assim brilhando porque a gente estava na lancha fazendo a coleta do material para poder fazer análise e estava chovendo minério literalmente em cima do barco. E já o carvão, ele trabalha com guindaste, então o que cai fora do guindaste, no próprio processo de transporte, ele cai no pier ou cai na água diretamente. E o que cai no pier não tem nenhuma proteção que impeça ele de ir para o mar. Então, o destino dele com o vento é também ir para a água. Até agora, com a interdição, o porto deixou de embarcar 200 mil toneladas de minério e 44 mil de carvão mineral. A Vale informou que está adotando medidas judiciais para restabelecer os trabalhos. Família rendida na serra, tem o carro roubado e bandidos batem com o veículo durante perseguição. Eles atingiram uma moto e 2 pessoas ficaram feridas. O carro pertencia a essa advogada de 40 anos. No veículo estavam ela, o marido e o filho de 11 anos. 4 indivíduos, 3 deles menores, abordaram a família em Laranjeiras, na Serra. Eles estavam armados e exigiram o carro. Um rapaz, ele bateu no meu vidro, no carona. Eu olhei, eu achei que fosse uma flanelinha, né? Eu ia dizer para ele que não ia pagar. Quando eu olhei para ele, ele bateu o revólver e que eu vi que era um assalto. Aí logo que eu vi ele batendo a arma, do lado do meu esposo também já veio outro batendo a arma, pedindo para abrir o carro. Aí meu marido só levantou as mãos assim e falou assim, não, pode ficar tranquilo que a gente vai sair. E só deu tempo de falar para eles, o meu filho tá atrás. De Laranjeiras, na Serra, os indivíduos seguiram em direção a Cariacica. Pelo caminho, cometeram outros assaltos. Já na BR-262, próximo a Campo Grande, a polícia militar avistou o carro onde estavam os bandidos e iniciou a perseguição. Os bandidos entraram na contramão em uma das avenidas de Campo Grande e chegaram a atingir uma moto. Um homem e uma criança que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. O carro só parou ao bater neste poste, na Avenida Expedito Garcia. Lesionaram essas 2 pessoas e continuaram na contramão. Ao continuar na contramão, eles acertaram um poste. Foi quando que eles viram que não ia ter como mais correr, que estava na contramão, num poste acertado. Desceram os 4 indivíduos correndo. A polícia militar agiu rapidamente e conseguiu deter os 4 bandidos. Eles foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A polícia militar ainda apreendeu bolsas, celulares e até uma bíblia, roubados pelo quarteto. Esta arma de fabricação caseira e este simulacro de pistola também estavam em posse dos assaltantes. Ali tem celular, relógio, tem carteira. A gente está tentando a identificação dessas pessoas para ver se consegue vir representar. E no cerco aqui no 7º Batalhão, eles acabaram caindo.
O condutor da moto, de 57 anos, não tem carteira de habilitação. O carona, um adolescente de 14, passa bem. O TRE inaugurou uma central de biometria em Vitória. Hoje cedo, muita gente procurou o Fórum Muniz Freire, no centro da capital, para fazer o cadastramento biométrico. Mas, a partir de hoje, o serviço fica concentrado em um prédio na Reta da Penha. Tudo para evitar filas. Apesar da procura maior nos últimos dias, o TRE afirma que o número de recadastrados ainda é baixo. O prazo vai até o dia 31 de março. A central de biometria fica no antigo Banco Mercantil, em frente ao Boulevard da Praia, na Reta da Penha. O atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde durante a semana, aos sábados de 10 às 6. Bombeiros fazem nova vistoria no Sambão do Povo. Equipes do Corpo de Bombeiros se dividiram para vistoriar o Sambão do Povo. A fiscalização realizada hoje foi a terceira antes do Carnaval de Vitória. Foram feitos testes com a pressão da água e detectados alguns detalhes que ainda não foram acertados, como a instalação de extintores de incêndio e a finalização da montagem de estruturas metálicas. Na próxima terça-feira será realizada uma nova vistoria para acompanhar se as recomendações do Corpo de Bombeiros estão sendo cumpridas. A equipe retorna na sexta-feira, início do Carnaval de Vitória, para a vistoria final. É o último procedimento de fiscalização realizado pelo Corpo de Bombeiros antes de liberar a avenida para a folia. Há uma semana do Carnaval de Vitória, o Corpo de Bombeiros avalia que as recomendações ainda não cumpridas são mesmo finalizadas na véspera do evento. Tudo indica que até sexta-feira, o Sambão do Povo vai estar adequado para receber os foliões com segurança. Se não houver nenhum imprevisto, entendemos que na sexta-feira que vem não teremos problema com relação à fiscalização final. A Lieses informou que todos os materiais necessários e obrigatórios já foram comprados ou alugados. Serão utilizados até a data do evento. E a seguir, tudo combinado. A caminhonete espera a moto que o ladrão empurra no meio da rua. A gente já volta. Agora o flagrante do roubo de uma moto em Cariacica. Na imagem, ao fundo, um carro passa e estaciona numa rua lateral. Logo depois, um homem se apressa empurrando a moto. Ele se encontra com o dono da caminhonete, que já aguardava o ladrão. Os bandidos fogem. A motocicleta de cor prata estava parada em frente à casa da vítima. Estava quitada e não tem seguro. Quem tiver informações que possam ajudar na localização do veículo, é só ligar para a polícia 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e um ótimo fim de semana.